Olá, tudo bom? É bom estar com vocês de novo na nossa aula de hoje, a nossa nona aula, que vai tratar do tema A Clareza das Escrituras. É um tema bastante pertinente para o nosso estudo de hoje, para esse grupo de estudos. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez. Faz um tempo que a gente não se encontra aqui em estudos, mas Deus possa manifestar graça sobre a sua vida. Hoje a nossa aula é tão especial, é especial hoje, porque nós não vamos ter aí a participação interativa dos alunos por uma circunstância pontuada que nós temos enfrentado, mas com a graça de Deus, a próxima aula terá a interação dos alunos na nossa sala virtual, tá bom? Mas eu sei que os nossos alunos estão aqui acompanhando a nossa aula, Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida dos nossos alunos, coloquem no chat, na nossa aula de encontro, como todo mundo, presencial, nós tiraremos as possíveis dúvidas que ficarem no chat aqui na nossa aula de hoje, tá bom? A nossa aula de hoje é sobre a clareza das escrituras e é base confessional para ela, está na seção 7ª do capítulo 1º da Confissão de Fé do Westminster, que diz: na escritura não são todas as coisas igualmente claras em si, nem do mesmo modo evidentes a todos. Contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas para a salvação, em um outro passo da escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, mas ainda os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. E as referências bíblicas apresentadas, 2 Pedro 3,16, Salmos 119, verso 105 e Salmo 130, Atos 17, verso 11. Muito bem. Veja, um dos temas mais importantes para a teologia protestante é certamente a questão da perspicuidade da Sagrada Escritura. Essa palavra difícil que eu falei, perspicuidade, ela significa nada mais nada menos do que clareza, cristalinidade, né? A Escritura ela é cristalina, ela é clara. É um tema bastante negligenciado pela maioria das igrejas evangélicas de nossos dias e também de igrejas ditas reformadas que têm essa declaração confessional nas suas confissões de fé. Parece-nos que as escrituras se tornaram, em nosso tempo, um livro misterioso de difícil compreensão. Na Idade Medieval, este era o principal slogan da Igreja Católica Romana. As escrituras são obscuras demais para o homem simples entender, para o homem estudar e ler. Essa ideia ela ainda perpassa com o nome de espiritualidade latente em muitas denominações ditas evangélicas hoje. Elas dizem que você não pode estudar a Bíblia, que você não pode mergulhar nas Escrituras e que você simplesmente precisa de uma revelação é, extra-bíblica para poder ter alguma palavra divina às pessoas. Você deve apenas ler a Bíblia e não estudar a Bíblia, porque a Bíblia ela não foi feita para você estudar, mas para você simplesmente ler e conhecer a vontade de Deus. É claro que essa temática da piedade, ela negligencia a intelectualidade e o compreender melhor a palavra de Deus. A interpretação das escrituras neste tempo estava condicionada à interpretação papal. A questão da clareza das escrituras era passada de largo nos estudos da época. Foi cobrado dos reformadores de que a Bíblia é clara de um modo singular, especificamente naquilo que se refere à salvação, vida e obediência do homem em relação a Deus e a sua palavra, que nós temos a libertação das escrituras do seu cativeiro obscuro que se inseriu à Idade Média para as escrituras. O que nós podemos aprender nessa sessão aqui de nossa confissão de fé de Westminster? Vejam, a primeira questão que nós podemos aprender é que nem tudo está claro nas escrituras. Nem tudo está nas escrituras. O primeiro aspecto a ser considerado neste estudo é o fato de que nem tudo nas escrituras é claro. A Bíblia reconhece isto, pois todos nós sabemos que existem textos na Bíblia que é de difícil compreensão para os teólogos mais experientes, para as pessoas mais comprometidas, para as pessoas mais estudadas em relação à escritura. É de fato são textos difíceis. Há textos que nos deixam com um nó na cabeça e sem sabermos a sua significação. Este é o aspecto negativo da declaração. Mas por quê? Por que existe esse empecilho, né, por assim dizer, da interpretação do texto sagrado?
Por que existe esse lado negativo da declaração? Veja, primeiro, devido à natureza do conteúdo da Bíblia. Muito da Bíblia continua oculto a nós, porque a palavra de Deus nos apresenta o próprio Deus e os seus mistérios. Então, há coisas que nós não vamos saber nunca, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela fala sobre Deus. E Deus é um ser misterioso em muitos aspectos que ele não revela a si mesmo e a nós aquilo que ele não quer revelar. Deus ele é inigualável. A nossa mente não pode conter tanto conhecimento sobre a sua pessoa, sobre seus atributos e sobre suas ações. Ele está além do mais alto e elevado nível que a mente humana pode conceber. E é interessante porque é exatamente isso que o Karl Barth ele tentou propor na sua teologia dialética, dizendo que Deus é totalmente o outro. Um texto bastante elucidativo para esse ponto é o texto que Paulo escreve ao seu filho na fé Timóteo, né? No capítulo número 6, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, diz assim para nós a palavra de Deus, né? O único que possui imortalidade, que habita na luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele a honra, o poder eterno. Amém. Então ele é o único que possui imortalidade, ele é inigualável, está numa luz inacessível, né? Então as pessoas elas não têm acesso a toda a profundidade do ser divino. Um outro aspecto assim dessa dificuldade é por causa da própria corrupção do homem. Primeiro, a natureza do ser divino e segundo, a natureza do homem. O homem ele é corrompido na sua natureza. A queda dos nossos primeiros pais afetou todo o entendimento do homem. Então, o estado de depravação do homem ele é apresentado na Bíblia da seguinte forma, olha só. Primeiro, por causa dessa corrupção humana, nós temos o homem foi concebido em pecado. Salmo 55, Salmo 51, versículo 5, ele coloca algumas coisas interessantes para nós aqui. Salmo 51, versículo 5, diz o seguinte para nós. A palavra de Deus, né? Eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. É dito no texto que ele foi concebido em pecado, gerado pelo pecado. O homem nasce propenso a interpretar o mundo que lhe cerca pelas lentes da sua própria pecaminosidade que se insere e se instala desde a sua concepção. Então, é por causa da corrupção do homem, do estado depravado do homem, que ele não compreende muito do texto da palavra de Deus. Um outro ponto destacável é por causa desta corrupção, também eles nasceram desviados. Salmo 58, versículo 3. Salmo 58, 3 diz assim: desviaram-se os ímpios desde a sua concepção, nasceram e já se desencaminham, proferindo mentiras. Ao nascer o homem é uma mentira completa, pois vive desviado, mergulhado em mentiras, logo obscurece toda a verdade de Deus que lhe cerca. Veja, não é meramente o fato dele não aprender a ler ou ele não saber ler. Ele até sabe ler e ele sabe entender o texto do ponto de vista da regra mecânica, linguística empregada. Mas ele não vai além porque a sua natureza caída, o seu estado depravado, lhe priva de compreender com clareza a palavra de Deus por causa do seu estado de depravação. Um outro ponto que se destaca também é porque eles são escravos do pecado. O Senhor Jesus disse isso lá em João capítulo 8. Né? Você chegar lá em João, o Evangelho de João, capítulo 8, versículos 33 e 34, diz assim: replicou-lhe Jesus, respondeu-lhes: somos da descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade, verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ele é escravo do pecado, ele é escravizado pelo pecado. O homem não tem condições de compreender a mensagem redentiva de Deus nas páginas das Sagradas Escrituras por causa desse estado de escravidão ao pecado, essa natureza corrompida, sem a senhora dele e das suas vontades, das suas emoções. Eles são
obscurecidos de entendimento. Aqui, essa obscureção de entendimento, ela pode ser extraída lá do texto de Efésios, né? Capítulo de número 4, versículo de número 8. Veja aí, Efésios, capítulo 4, versículo 18, né? Perdão, versículo 18. Efésios 4, verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Veja, eles são obscurecidos de entendimento, conforme Efésios 4, 18, e por fim o homem, né, em pecado tem os olhos do seu coração mergulhados em trevas profundas. Por isso as escrituras não lhes são realmente claras. Então são as dificuldades que nós encontramos para a clareza das escrituras na nossa praxis diária, na nossa leitura, no nosso estudo, tanto nós, crentes, quanto aqueles que não são crentes. Todos nós enfrentamos esses desafios. Um outro ponto que se destaca agora é que a própria Bíblia ela reconhece certa dificuldade no seu entendimento. A Bíblia ela é tão honesta que ela mostra os pecados dos seus heróis, mas ela também reconhece que é difícil entendê-la. A Escritura admite que há certa dificuldade no entendimento de verdades que foram reveladas e que estão registradas na Palavra de Deus. O texto de 2 Pedro, por exemplo, é um texto clássico que nós conhecemos, onde o capítulo 3, versículos 15 e 16, eles nos dão esta visão de maneira muito interessante. Ele diz assim: e tende por salvação a unidade do nosso Deus. Perdão, viu, gente? É o texto de Pedro, tá? Eu estou lendo outro texto. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula, né? Tendo por salvação a unidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturbam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Veja, aqui há um reconhecimento por parte de um apóstolo que existem textos de extrema complexidade para o entendimento e que muitos distorcem para sua própria condenação. Fazem isso trazendo sobre eles certa destruição e prejuízo para a alma deles e de seus ouvintes. Então, a Bíblia, ela é uma Bíblia que realmente precisa ser entendida, mas precisa ser compreendido também que há certa dificuldade que ela mesma reconhece na compreensão da mesma. Daí surge a necessidade do ministério pastoral e do ensino na Igreja de Cristo. Há aqueles que dizem, não preciso de nenhum pastor, não preciso de ninguém que possa me orientar. De fato, você lê a Bíblia, você entende essencialmente a mensagem dela. Mas as passagens são difíceis, você vai procurar alguém habilitado, instruído, mergulhado em teologia, né? E aí entra outras questões mais perenes em relação a isso. O magistério da igreja cristã serve para auxiliar os crentes na compreensão da verdade do Evangelho de Deus. Ele diz que Deus dará pastores com sabedoria e entendimento, Jeremias 3,15. Então, o seu pastor é aquele que foi chamado, vocacionado para conhecer a Bíblia, conhecer a lei de Deus, a palavra de Deus, e lhe instruir através da palavra. Então, você tem alguma dúvida, tem um texto que você não conseguiu entender o seu sentido, procura o pastor da igreja, ele é formado, ele tem compreensão da palavra de Deus, para que ele, auxiliado pelo Espírito Santo, te explique melhor a palavra do Senhor. Isso é muito bem retratado também no episódio de Atos, capítulo 8. Veja lá, Atos, capítulo 8, versos de 29 até o verso 35. Atos 8, versículos de 29. Deixa eu só achar aqui, gente.
Aqui, Atos 8, 29 a 35. Veja o que é que diz o texto sagrado, né? 29 a 35. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías, perguntou: compreendes o que estás lendo? E respondeu: como poderei compreender se não há alguém que me explique, ou se não há alguém para me explicar? Convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação negaram-lhe a justiça. Quem lhe poderá descrever a sua geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Ele continua dizendo: então o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles a caminho, chegando ao certo lugar onde estava a água, disse-lhe: eunuco: eis aí a água que me impede que eu seja batizado. Veja, aqui nesse trecho nós temos aí o texto, vemos no texto um homem lendo as Escrituras, mas que não compreendeu o sentido daquilo que estava lendo. Acontece, né? Então o evangelista Filipe se aproxima dele e ele pede orientação, ele pede explicação. E Filipe começa a explicar a respeito de Cristo, que estava na passagem lida. Ou seja, ele esclarece as escrituras para o leitor do texto. Veja, o ministério de alguém que conhece a Escritura ajudou alguém a compreender com clareza o texto da Escritura. Em segundo lugar, essa declaração da Constituição de Fé também fala da Escritura como a sua clareza para a salvação. A despeito disso tudo, a Constituição de Fé reconhece que aquilo que é fundamental e essencial para a salvação, a vida piedosa do homem, é claramente revelado nas Escrituras. Ele diz: contudo, as coisas que precisam ser obedecidas, cridas e observadas, a Constituição de Fé afirma isso, né? Para a salvação em outro passo da Escritura, são tão claramente expostas e explicadas que não só os doutos, os que sabem ler, os que compreendem as coisas, mas os indoutos, os que não sabem ler, mas também que não têm uma facilidade de percepção das coisas. No devido uso dos meios ordinários. Quais são os meios ordinários? Leitura da palavra, oração, anuência aos cultos. Pode alcançar uma suficiente compreensão delas. E como isso se dá na prática da igreja hoje, como cada um de nós podemos chegar a ter a clareza da Escritura, visando a obediência a Deus, bem como tendo um entendimento a respeito da obra da salvação, compreendendo três verdades fundamentais. A primeira verdade que nós precisamos entender é que a própria Escritura declara a sua própria clareza. Esse é o passo mais importante. Precisamos reconhecer que a Bíblia ela reconhece a sua clareza intrínseca daquilo que é importante para a salvação e vida piedosa do homem. As figuras empregadas em todas as Escrituras apontam para isso. Então, a Escritura é chamada de lâmpada, Salmo 119, verso 105, fonte de revelação, Salmo 119, verso 130, um véu removido, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 14, e um lampião aceso, 2 Pedro, capítulo 1, verso 18 a 19. Segundo, que sendo uma revelação escrita, destina-se à nossa compreensão. Esse é um outro ponto importante, né? As pessoas não querem estudar a Bíblia, não querem ler, não, mas se a Bíblia é uma revelação escrita, significa que ela é destinada para a gente compreendê-la. Então, o meu papel é me esforçar, lutar, estudar, mergulhar para compreender a mensagem da Escritura. O homem é incapaz de compreender a mensagem da Bíblia salvadoramente. Todavia, o próprio Deus pode fazer com que este homem compreenda as verdades do Evangelho e libertá-lo. Pois se a Escritura nos foram dadas, isso tem a implicação de que estão à nossa disposição para a compreensão de sua mensagem, conforme nós temos em Mateus 19, verso 26 e Efésios 3, 20. Então a Bíblia está lá para a nossa compreensão da verdade do Evangelho. Que as Escrituras é destinada a todos os homens e a todos os crentes. A Deuteronômio 6, de 4 a 7, menciona o fato da instrução cotidiana, diária da Escritura. E João capítulo 5, versículo 39, nos ensina a buscar de fato a palavra de Deus, como Atos 17, 11 também o faz. O chamado ao arrependimento, a conversão, bem como a obediência à lei de Deus, indica a clareza das Escrituras como um todo. Então, o fato de Deus desafiar você a obedecer à Bíblia é porque ele diz: a Bíblia é clara naquilo que você precisa saber.
naquilo que você precisa compreender para me adorar, para me louvar, para encontrar salvação, é clara nas Escrituras. Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Deus abençoe você. Nós nos vemos na nossa próxima aula, com a graça de Deus. E te inscreve no canal, compartilha, para que esse vídeo alcance as pessoas. Deus abençoe.